Olá pessoal, tudo bem com vocês? Mulvadesh na área para mais um vídeo aqui, um vídeo diferente aqui no canal. Eu tô há muito tempo querendo fazer esse vídeo, porque ele conta um pouco da mini história de introdução aos games. Você pode ver no vídeo que eu deixei aqui, posso deixar aqui no card aqui, vou lembrar de deixar aqui no card, um vídeo que eu fiz sobre o meu primeiro console na vida, que foi um Mega Drive 2, se eu não me engano. Quero fazer aqui uma pequena correção, o Mega Drive que eu ganhei de presente foi realmente o Mega Drive 3, porque o Mega Drive 2 vem escrito Genesis em cima dele, e eu lembro que o meu era todo preto, e vinha escrito Mega Drive em cima. Então, corrigindo, o que eu recebi realmente foi pela Tectoy, o Mega Drive 3. No site TechTudo tem uma lista de todos os consoles da época dos anos 90 do Mega Drive para você conferir. Vai lá. O que chegou para mim aqui, que a minha mãe comprou para mim na caixa com muito custo na época, né, de luxo. Então era um Mega Drive 2 que eu lembro na caixa. Por que eu tô falando isso? Porque parece que lá no Japão foi lançado o Mega Drive 2 lá, e para outros lugares do mundo ele foi lançado como Mega Drive 3. Então, antes de qualquer coisa, pessoal, eu preciso só deixar claro aqui o seguinte, né? Todos os direitos aqui são reservados à Sega. Então, ó, todos os direitos reservados à Sega, o Sega e o logotipo da Sega são marcas comerciais ou registradas da Sega Corporation. Sega está registrada no Escritório de Patentes e Marcas dos Estados Unidos, USPTO. Todas as outras marcas comerciais, logos e copyrights pertencem a seus respectivos proprietários, né? Sega Europe Limited, né? Isso tá tudo lá no site, na homepage da Sega. Então, eu quero dizer aqui que todos os direitos aqui é da Sega, né? Toda logotipo, marca, o jogo, né? Todo nome que você vê nesse vídeo é de patente registrada da Sega, de direito comercial da Sega. Então, o meu canal, ele não é um canal que não está monetizado, né? Então, se porventura aí qualquer problema, se eu estiver cometendo algum problema, eu desde já peço desculpas, né? A minha intenção com esse vídeo é passar para o telespectador a minha história de vida. Foi o único console que eu tive na vida, que a gente de família pobre podia, né, com muito esforço, minha mãe conseguiu me dar de presente, e foi até numa época em que todo mundo tinha o console, vamos dizer assim, da rival, né? E eu ganhei o console da Sega. E por que eu falo que é Mega Drive 2? Eu busquei aqui na inteligência artificial para ela me dar uma ajuda, tá, gente? Ó, a Sega é uma empresa, né, que é japonesa, que começou no ramo de máquinas de arcade. Sua experiência em levar jogos rápidos e cheios de ação diretamente dos fliperamas para as casas de jogadores foi o diferencial do Mega Drive, né? Tinha a rixa ali entre, na época, né, a Sega e a Nintendo, de fazer, por exemplo, assim, jogos 8-bit, 16-bit. Se eu não me engano, na época o Mega Drive era 16-bit e o Nintendo ainda era 8-bits. Então a Sega já ganhava nesse quesito aí. O lançamento desse console, o Mega Drive, né, conhecido nos Estados Unidos como Sega Genesis, ele foi lançado em 1988. Eu tinha o quê? 6 anos de idade, né? 6 anos de idade. Eu não lembro quando que eu ganhei, mas... Bem, o Mega Drive no Brasil, a distribuição oficial dele aqui no Brasil, a Sega teve uma parceria icônica com a Tectoy, que lançou e fabricou o console a partir de 1990. A Tectoy foi fundamental, pois adaptou e manteve o console ativo no mercado por muitos anos. Realmente, aqui no Brasil, a Tectoy, na área de brinquedos, ela levou bastante tempo, né, comercializando aqui no Brasil. O nome oficial do console no Brasil sempre foi Mega Drive, né? Mas ele, no meu caso, foi o kit, que vem o console e vinha esse único cartucho. Tem o cartucho do Sonic the Hedgehog 2, né, que foi lançado em 1992. Né? Ele diz que foi frequentemente empacotado com as versões posteriores do console. Um modelo que se tornou extremamente popular no Brasil com este jogo
né, o Sonic the Hedgehog 2, foi o Mega Drive 3, lançado pela Tectoy por volta de 93, 94. Eu não tenho certeza, não deu para me fazer uma pesquisa assim, mas o meu, eu acho que era o 2, eu acho que era o japonês, porque inclusive o meu Mega Drive, ele tinha, na lateral dele aqui, você destacava uma tampa, e ele tinha tipo como é que eu vou dizer, uma PCB de cartucho. Ele tinha um encaixe de cartucho, que na verdade ele encaixava em cima de outro console. Eu lembro que virava um Frankenstein mesmo. Tipo assim, você botava o Mega Drive em cima do Sega CD, o Sega D em cima do Sega Saturn, e ficava um console monstro, enorme assim. Então ele tinha na lateral dele esse encaixe que é justamente para colocar em cima do Sega CD, se eu não me engano, me desculpe se eu estiver errado. Você colocava ele em cima do Sega CD, o console se acoplava no outro console, e ele, não lembro direito para quê, para bem, eu era muito criança, né? Eu não pude estudar, o advento da internet só estourou mesmo aí depois, aí 95, 96, eu só fui ter computador muito depois, né, para poder pesquisar sobre isso, mas ele veio dessa forma, o meu veio dessa forma, então eu acho que o meu foi o Mega Drive 2, tá? É o japonês europeu. E aqui no Brasil ele foi lançado pela Tectoy como Mega Drive 3. Aí eu já não sei se o Mega Drive 3 tinha esse destaque lateral ali que fazia a integração dos consoles na época. E cá para nós, no momento que eu estou editando esse vídeo, estou procurando as imagens na internet, você pode entrar também na Wikipédia e você vai ver o quanto a Sega estava muito à frente das suas concorrentes, porque cada console ele se acoplava ao outro e isso dava, parece que, mais poder de processamento, mais jogabilidade, mais compatibilidade. Então a Sega não era só isso que eu estou mostrando para vocês aqui não. Com a minha pesquisa dá para ver que tinha muito mais. Eu falei do Sega Saturn, o Sega Saturn era o outro console da Sega. Enfim, se você entrar lá na Wikipédia, você vai ver uma história completa com todos os consoles. E é engraçado que nessa época, né, a concorrente, vamos dizer assim, que ganhou uma fatia maior do mercado. Mas em questão de tecnologia, eu posso dizer com vocês com segurança que a Sega estava muitos anos à frente, muitos anos mesmo à frente. Então, como eu disse, foi o único que eu pude ter, o único console que eu pude ter, e o cartucho também na época para comprar era caro demais, né? O console, vamos dizer assim, mais barato da época era o Master System, e o Master System já vinha com vários jogos na memória, que não era o caso do Mega Drive. O Mega Drive você tinha que pôr cartuchos nele lá, né? Um console muito bem feito, né? O controle dele tinha aquele controlezinho simples, só com os direcionais e 3 botões, né? Diferente da Nintendo, que eram 2 botõezinhos só, aí depois foi para 4 botões, né? O Nintendinho e depois do Super Nintendo. Mas aí tinha o controle turbo do Mega Drive também, que ele tinha 6 botões. Ele também, além dos 3 comum, A, B e C, ele tinha X, Y, Z, se eu não me engano, alguma coisa assim em cima, que eram botões turbo. Então, realmente, isso aí dava uma jogabilidade muito grande. Até que até fala, teve uma evolução, ó. O período de ouro do Mega Drive, especialmente com jogos de luta como Street Fighter 2 e a popularidade de Sonic 2, popularizou o controle de 6 botões, adicionando X, Y, Z, o que eu acabei de dizer mesmo aqui, entendeu? Então era bacana, sabe, não era uma rixa, né? Não era uma rixa, era um jogo de quem saía na frente, de quem pegava ali a maior fatia do mercado. Eu acredito que uma empresa aguçava a outra a melhorar, e isso é muito bom para nós jogadores, entendeu? Então, tipo assim, a gente que consumia isso aí era muito bom, lançava o negócio. O Master System tinha a pistola que você, né, mirava na televisão, aquilo era incrível na época para nós. Você mirava no pato, no pato tava voando no jogo, você acertava o pato, cara, com a pistola, cara. Então, tipo assim, hoje em dia a gente via aquilo, a gente não imaginava. Aquilo pra gente era o futuro, né? Hoje a gente tem óculos de realidade virtual e tudo mais. Claro que o Mega Drive teve bastante outros títulos, tá? Outros jogos aí pra ele aí, só que eu, né,
muito criança na época, né? Não entendia muito dessas coisas. Eu sabia que tinha jogos para Mega Drive, outros cartuchos, né, para poder comprar, mas era, na época, para nós, era extremamente caro. Então, foi o único console que eu tive e foi o único jogo que eu podia jogar à época. Certo, galera? Bom, e aí, desse jeito, eu resolvi instalar um emulador aqui no meu computador. Não tem por que, né, esconder esse tipo de coisa. Pesquisei um pouco aqui sobre direitos autorais. Eu espero que o YouTube ou mesmo a SEGA não venham a dar flag nesse vídeo. Como eu disse, é um vídeo para mim comemorativo, é um vídeo que o meu canal não é monetizado. Eu não alcancei esse marco do meu canal ser monetizado, ele ainda não é. Então esse vídeo aqui é puramente nostálgico para mim, é uma forma nostálgica e também uma forma de homenagear e agradecer a SEGA pelos momentos felizes que eu tive jogando esse jogo aí, Sonic the Hedgehog 2, que eu não sei se a pronúncia é essa, mas foi o que me fez feliz grande parte da minha infância aí. Enquanto eu tava em casa, eu chegava do colégio e ia direto pra TV. Para vocês terem noção, eu vou ver se eu encontro, se eu conseguir achar. Aqui eu vou deixar também a foto de uma TV que era a TV que eu usava na época, tá? Na época não tinha conexão RCA, não tinha conexão HDMI que a gente tem hoje. USB não existia. A conexão era a conexão RF, cara, de antena UHF. Sabe? VHF e UHF. Então vinha um quadrado assim, que ele tinha um conector fêmea e atrás da televisão tinha um conector UHF 75 ohms, um negócio assim que tinha, né? Um balão, a gente chama de balão, né? Acho que quem é da área aí de antena parabólicas né, essas coisas da época vai lembrar, tinha um balão ou balloon de 75 ohms que você tinha que colocar atrás. O console já vinha com isso, né? Recentemente o Alan Zoca comprou aí 2 TVs aí de fora, acho que até sempre Toshiba, eu vi assim por alto assim. O Alan Zoca comprou essas televisões, justamente televisão de tubo, né? Televisão de tubo de imagem, né? Depois veio plasma, TV de plasma, depois veio TV de LCD, depois vieram as TVs de LED. Então, enquanto era TV de tubo, né, que a gente chama de CRT, TV de tubos, raios catódicos, um negócio assim, certo? A conexão de antena dela era isso, a gente chamava a antena espinha de peixe, né? Antena era da época jurássica mesmo, tá, galera? Vamos falar assim, né? Mas a antena espinha de peixe, aquela antena de elementos, né? Você puxava só o fiozinho dela, aí vinha esse plugzinho, que ele é redondozinho assim, tem um ponteirinho no meio e você encaixa na fêmea. E era isso, cara. Você tinha que pegar o seletor de imagem lá para selecionar o canal e ir ajustando para o canal ficar bom, e girando a antena, e o outro ficava gritando lá de fora, tá bom, era assim. Então o videogame é a mesma coisa, você botava lá, a imagem ficava limpinha, perfeitinha, e você jogava. Você escolhia lá canal 3, canal 4, botava no mesmo canal e jogava.